Parafraseando um grande amigo, poeta, lá da Costa Sul de São Sebastião, que é de onde eu venho, que é o Davi Vico, ele tem uma frase que ele diz assim: o número 17 abre portal para 64. Para oprimir a população e manter uma pequena parcela no poder. Me vejo sempre naquele paradoxo da tolerância. O quão tolerantes temos que ser com os intolerantes. E não há tolerância com quem é intolerante. E aí a frase era: Narciso acha feio o que não é espelho. Quando você diz que você tem necessariamente que eliminar o outro para que você exista, a sua narrativa, ela inviabiliza a vida do outro. A maior parte das pessoas enxerga somente a violência física e esquece que inviabilizar o outro simplesmente fazendo uma piada é uma forma de violência terrível. Quais são os corpos que são violados? Porque aí a gente também vai trazer o dado do fascismo, que ele está sempre associado, por exemplo, ao patriarcado, está muito associado ao capitalismo. A gente fala aí do fascismo, ele nega a cultura, a possibilidade do outro ser aquilo que ele é. A gente reconhece o fascismo nesse governo pelo extermínio do outro, né? Nós vamos metralhar a petralhada, né? Os indígenas não terão um palmo de terra no meu governo. Quando você tem um presidente que usa essa narrativa, você legitima essas ações violentas em todo canto do Brasil. Tem um grito de guerra lá na quebrada, vou ensinar pra vocês. Eu vou falar poesia, vocês respondem vive. Poesia, vive! Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra Vem roda. pra roda cidadã. Vem pra roda cidadã. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda cidadã. O que é fascismo? Qual a sua origem? Quais as suas estratégias? A desumanização do outro para imperar os interesses fascistas é aplicado, em última instância, violando os corpos e o direito à vida. A estratégia aplicada, na maioria das vezes, é a inferiorização e a invalidação de uma pessoa, de uma classe social, um grupo étnico, um pensamento, um sistema político, uma corrente filosófica, um movimento artístico, uma organização social ou um tipo de comportamento. As visões progressistas, a diversidade, a pluralidade da sociedade, em geral, são desqualificadas pelos fascistas, pois lhes causa medo de ter que se relacionar com um mundo que não é igual a eles mesmos. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Vem para a roda cidadã. O fascismo, ele tem como características a negação do sublime, você impedir regimes democráticos, você temer os espaços democráticos, vendendo a ideia de poder, virilidade, sexismo. E qual instituição eles entram já na década de 20 na Itália para consolidar esse processo? As escolas. Porque uma das premissas era justamente formar um novo homem. E formar um novo homem é você construir com uma estrutura moral, ética, desde as crianças, do processo de alfabetização, dentro dessa estrutura fascista. E percorrendo todas essas características, a gente reconhece com muita facilidade e de maneira bem explícita isso atualmente. E é lamentável, é perigoso e tem que ser debatido em espaços como esse, justamente para que a gente não cometa erros do passado no presente ou no futuro. Não existe um projeto alternativo no fascismo. O fascismo necessariamente é a negação do outro, é a negação da ciência e do saber, é a negação do diálogo, porque o diálogo pressupõe você ouvir, você trocar. E aí foi que a gente aprendeu uma coisa fundamental, que é desigualdade é uma coisa, diferença é outra.
acho que ainda é muito importante a gente entender que as diferenças, elas existem, precisam ser respeitadas, elas são maravilhosas, elas são aquilo que nos traz luz, nos traz força, nos traz identidade. E as desigualdades, que são coisas bem diferentes, que são coisas que nos excluem, nos transformam em seres à margem, né, da sociedade, dos assuntos, dos quereres e dos poderes, estas sim precisam ser combatidas sempre. Então, eu vim aqui só pensando nisso, porque você disse, né, 1920, que bom, né? 1920 já estavam lá nas escolas, né, ensinando como é que você faz para ser um fascista, né? Hoje a gente está vendo isso ser reproduzido em vários caminhos. Meu primeiro contato com o fascismo foi quando, com cerca de 13, 14 anos, um policial tentou quebrar meu braço por simplesmente eu recusar chamá-lo de senhor. E aí eu fico me perguntando, né, quantas pessoas passam a mesma situação, a mesma coisa, e ela acaba naturalizando isso, né? A expressão bala perdida é a expressão mais estúpida que existe. Não é bala perdida, ela tem endereço certo. Ela veio de um endereço, ela entrou numa máquina que a dispara, ela foi disparada por um alguém contra um outro alguém, não tem nada perdido. O circuito, a jornada dessa bala, ela é todinha codificada. É só seguir o dinheiro, é só seguir o caminho dela. Ela foi produzida na indústria, ela não dá em árvore, não é? E ela mata uma população em específico, não é uma população aleatória, né? Não tem bala perdida no Leblon, né? Tem pouquíssima, né? Não tem bala perdida na Vila Amélia. Quer dizer, o Brasil ele juntou um pouco do fascismo com aquele colonialismo e com o racismo que já vinha ali, de pós-escravidão, de tudo que aconteceu. Então, ele ficou um país mais racista também, né? Agora, como ele falou que a bala certa sempre vai para o corpo negro, para o corpo periférico, né? Nesse momento, o que está acontecendo é que os povos indígenas estão sendo envenenados. A gente vê foto de criança Yanomami esquelética, ele só não está desnutrida. Gente, como que uma criança vai estar desnutrida no meio de uma floresta que ela cresceu lá? A vida dela toda foi lá, dos pais dela foi lá. Por que diabos essa criança vai ficar desnutrida agora, né? Se a floresta está lá? Quer dizer, não é desnutrição, é intoxicação de mercúrio, né? Que está no rio, eles estão morrendo de intoxicação de mercúrio, né? Os mapuches, por exemplo, Argentina e Chile, os zapatistas no México, a Rojava com o povo curdo, os indígenas brasileiros. Esses povos todos têm uma invisibilidade porque não é só o seu corpo que não vale, a sua cultura é negada. O fascismo simboliza o ódio, simboliza a vez do ódio, né? Mas antes disso tem uma motivação. E essa motivação eu entendo que está dentro do campo da luta de classe, né? Então, essas balas são achadas, elas não são perdidas. E elas são a reprodução do fascismo, uma das formas de reprodução do braço armado do Estado que vem arregaçando e vem destruindo o que ele quiser, o que esse braço eleger como inimigo, eleger como de menor valor, de menor interesse e por aí vai. O fascismo ele não é uma ideologia alternativa ao momento, né? Então, eu não gosto desse grupo político, eu não gosto dessa vertente que está no poder, então eu vou construir um projeto alternativo. O fascista ele não quer te ouvir, ele não quer trocar com você. Por quê? Porque para o fascismo não existe um adversário, existe um inimigo. Porque adversário a gente vence, a gente combate. O inimigo a gente elimina. É por isso que o fascismo é tão danoso, perigoso, e por isso é proibido. É por isso que a criação do inimigo, o apontar o inimigo é muito importante para o fascismo. Sem inimigo, não existe fascismo. Nem que esse inimigo ele não seja concretamente
historicamente caracterizado como inimigo, ou seja, não causou um problema nenhum do ponto de vista histórico para que seja chamado de inimigo, e é chamado de inimigo apenas por existir. Né? Vimos aqui o presidente já fazendo declaração pré-campanha com esse discurso. Nós precisamos eliminar os inimigos. Nosso inimigo não está fora do país, está dentro do país. Então ele traz essa ideia que está no título da nossa discussão hoje. Não bastava uma pandemia, mas uma pandemia com um governo como esse. Eu me lembro que em 2018, quando no dia da eleição, nós fomos para um pronto-socorro, né, e uma pessoa com estereótipo. E é muito importante, assim, para uma pessoa como eu ocupar certos espaços que antes não era possível, né? Tanto a universidade quanto outros espaços. Mas um hospital que não era do SUS, por exemplo. E quando eu fiz uma pergunta, o médico falou: olha, eu vou chamar uma enfermeira para você, porque gente como você precisa estar acompanhada, precisa de ter testemunha. E aí, logo depois, meu filho me disse, falou: mãe, você percebe que pessoas como a gente, a partir de agora, estão fora? E eu não entendia muito bem como ele falou, estão fora. A origem do facho, do latim, o feixe de vara era usado pelos magistrados romanos para separar a população na rua por onde ele caminhava. Então, era um instrumento de uma autoridade usado para se diferenciar e abrir espaço entre as pessoas. Então, era um instrumento de poder utilizado para se sobressair, e isso ficou muito notado em todo o governo fascista que efetivamente alcançou o poder, usou esse poder para se colocar acima de todo o resto da população. Acima no sentido tanto jurídico quanto criminal, então não, é um poder que ele é ilimitado. E o perigo do fascismo ele está também no fato de que esse poder ilimitado ele é justificado e ele é naturalizado. Não é à toa que a gente está vendo um aumento da violência contra a mulher, o aumento do assassinato de lideranças. A gente sempre teve no Brasil, né, infelizmente, a eliminação de lideranças, principalmente no campo, né, aqueles que se opõem ao agro, que é o grande carro-chefe aí do endossamento desse governo, né? Tem alguém por trás desse governo que está sustentando esse governo até hoje, né? Então, a gente já nota nitidamente um aumento da violência nas escolas. A polícia, ontem, do Distrito Federal, prendeu um garoto que tinha um plano de ataque na escola, e esse plano de ataque está conectado com uma rede neonazista na internet. Então, a escalada da violência ela não é só o reflexo do governo. Franco Basaglia diz: não há razão para temer o ovo da serpente, pois a serpente já existe e está dentro de cada um de nós. A gente tem dentro de nós o ovinho do totalitarismo, né? Da vontade de exercer o poder. Chegamos a algumas conclusões aqui, bem rápidas, de que estamos falando de um sistema de poder que ele inviabiliza o outro. Um sistema de poder que inviabiliza o outro e, normalmente, esse outro é aquele que já nunca teve exatamente poder, sempre foi alijado da sociedade, sempre foi alijado de capital, sempre foi alijado de terra, foi retirado das suas terras originais, é massacrado cotidianamente, tem que engolir mercúrio a troco de mixaria de ouro, e tentar entender quais são os medos dele, quais são os receios dele, o que ele tem medo de perder, né? É porque a gente não está falando de um governo que hoje é um governo conservador, a gente está falando de um governo reacionário, né? Esse cara está reagindo em relação ao quê? O que ele está enxergando de que é tão perigoso assim, né? E o que tanto ele quer conservar? Se a gente está vivendo um mundo que não deu tão certo assim para muita gente, o que a gente quer conservar? Temos aí uma luta árdua pela frente, porque nós temos que reconstruir o que foi destruído. Enquanto a gente não entender que somos seres políticos, que a sociedade é política, que o afeto é político, que tudo é político e que, né,
e que é revolucionário ser político, a gente vai continuar vivendo vários momentos dentro da história da humanidade, momentos onde a gente vai ser oprimido ou opressor. Para que a gente não viva regimes totalitários, governos totalitários, e que a gente não reviva esses discursos no nosso cotidiano, a gente precisa começar a discutir política amplamente. Os zapatistas têm uma frase que eu acho lindona, que é por um mundo onde caibam outros mundos. Né? Isso para mim, né? Como é que a gente constrói um mundo onde caibam os outros? Né? E a Rosa Luxemburgo tem uma anterior ainda, que para mim é uma síntese de guia, né? De luta no mundo, que tem a ver também com o que as companheiras já falaram aqui, que é por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, que você tinha falado, e totalmente livres. Entender talvez esses aspectos e colocar na relação que a gente constrói é uma sacada enorme, né? Como de verdade nós vamos vencer esses algoritmos e fazer essa comunicação melhor, né? Falando, gritando fascista, 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 sem antes explicar e conversar sobre o que é o fascismo, surtiu mais efeito para o povo quando o presidente saiu para comer milho em Brasília e o vídeo de algumas pessoas chamando ele de vagabundo viralizou. Porque muitas vezes a gente tenta, no que a gente academicista quer passar, né, de eu vou ensinar a você, né, o que é o fascismo, quais são as lutas que a gente tem que travar, a gente deixa de ouvir. E aí uma pessoa muito humilde, que entende que o presidente só fica andando de motoca para cima e para baixo, só vai comer caldo de cana e pastel, olhou para um cara no meio de uma situação complicada que a gente estava vivendo, comendo milho, a primeira coisa que ela falou assim, seu vagabundo, você vai trabalhar. Isso reverberou de uma forma como nenhum outro ato. O fascismo usa esse discurso também. Ele usa o discurso da vida, só que o discurso que ele faz está permeado de morte. Né? Então ele está falando de defender a vida com uma arma na mão. Mas a vida de quem? Que vida? Né? Que direito é esse, etc. E aí, se a gente talvez conseguisse construir, né, narrativas que falam, olha, é a vida só dele, né? Não é de todo mundo, não é amplo aspecto. E aí o Krenak tem feito falas nesse sentido. Eu falei, gente, qual é a lógica desse mundo que vocês vivem? O capitalismo não tem lógica nenhuma, mas a gente está permeado dele, o ovo da serpente, né? E como é que a gente se desconstrói? O racismo não tem lógica nenhuma, nenhum tipo, né? Nenhum tipo de preconceito tem lógica, porque se a gente olha no olho do outro e a gente se reconhece no olho do outro... Na minha bolha, todo mundo está preocupado com a questão indígena. Na minha bolha. Na bolha que eu estou no Twitter, na bolha que eu estou no Instagram. Para os alunos, quando eu vou falar de indígena, ele ainda acha que eu estou falando do indígena que conheceu Cabral. E aí eu tenho que falar, nossa, mas em Ubatuba tem. Aí eu mostro a comunidade de Ubatuba, quilombola, mostro a comunidade indígena de Boracéia. A esperança através da cultura, da arte. Também acredito que esse é o caminho, uma das principais narrativas que eu escuto constantemente nos trabalhos que a gente desenvolve nas escolas, o quanto os professores, os trabalhadores da educação, infelizmente, não alcançam da mesma forma a cabeça dos alunos como o artista alcança, sabe? No sentido de, tipo, pô, a gente vai numa escola, muitas pessoas ali, infelizmente, nunca nem viram o que é um sarau, sei lá, não tiveram contato com o Islã ou esses movimentos periféricos. E aí, quando a gente chega falando simplesmente as coisas que essas pessoas passam, abordando as narrativas que acontecem todos os dias do lado da casa delas ou dentro da casa delas, automaticamente elas se sentem representadas. Então, acredito que o caminho realmente é a gente linkar a arte e a educação, porque só assim a gente vai conseguir abranger essas pessoas para que elas se sintam mais fortes, por mais que as condições sejam difíceis demais. E o fascismo ele inviabiliza o outro, e inviabilizar o outro é simplesmente negar que o outro é um ser humano como você,
que tem a sua dimensão espiritual, que tem a sua dimensão cultural, que tem a sua dimensão religiosa, que tem seus valores calcados em N possibilidades de existência, mas que, sobretudo, é outro. E que é muito legal que ele seja outro, porque aí ele é diferente de mim. E é a partir dessa diferença que eu construo exatamente quem eu sou, quem me ajuda a construir quem eu sou. O fascismo, acima de tudo, ele constrói o outro como inimigo. Porque isso não pode continuar, né? Porque depois de mais de 650 mil mortos, não é possível a gente pensar que isso vai continuar. Por que o Bolsonaro ainda está no poder com quase 200 pedidos de impeachment? O fascismo é amalgamado com o capitalismo e é um sistema que a gente tem que falar sobre ele quando fala do fascismo, porque aí talvez a gente consiga conectar com a classe trabalhadora, porque a gente relaciona o sofrimento cotidiano econômico, né, a luta diária para sobreviver, com essa perspectiva de mundo. O capital é uma lógica de produzir a vida, é um sistema de produzir a vida, e nós estamos inseridos nele. Nós conseguimos pensar outros, porque também uma crise climática berra contra isso, né, e a devastação da Amazônia, a questão indígena, está tudo alinhada, todo esse fascismo, todas essas mortes, essas justificativas, também estão repletas do capital, né? São interesses econômicos que estão ali. Eu acho que assim, a cultura é a grande esperança contra o fascismo, né? Porque a cultura, o fato de você poder possuir a sua cultura, que ela não seja a cultura dominante, mas que ela seja a sua cultura e você poder pertencer a isso, é o primeiro passo para a gente combater o fascismo, né? E é isso, a cultura, eu acho que ela está dando conta, ela está conseguindo ter esse pertencimento nesse momento, né? A gente não entender que a coisa está nessa nossa estrutura de vida, na forma como nós organizamos as nossas casas, na forma como nós organizamos nossas áreas de lazer, na forma como nós organizamos nossas áreas de educação, de convivência. Está aí, né? Está tudo aí para ser mexido, para ser remexido e para ser colocado. Não é por ali. Nós já fomos alijados dos nossos corpos. Hoje o movimento é de a gente tentar reencontrar os nossos corpos. Então, não vamos poder descansar. Não tem descanso. A história é isso. E não vai ter um momento que vai estar todo mundo junto, feliz e tudo vai dar certo. Esse momento não existe. Então, a luta é contínua. Da cultura como ferramenta, mas do nosso cotidiano também. Para mim, é uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer nesse movimento de formiguinha, né? Para mudar as coisas. Eu estou aqui para mudar as coisas. Não sei que eu nem sempre vou conseguir, mas vou tentar. Vou morrer tentando. Que o poder não deve ser tomado, ele tem que ser destruído. As nossas relações não têm que ser verticalizadas, tem que ser pica essa roda, horizontalizadas. Eu vejo linha reta na máquina dos batimentos. A nossa linha do tempo virou um obituário. Como que eu vou pôr sorriso na linha do caderno, sendo que é genocídio, o governo ultrapassado, o Covid é 19, o covarde é 17, e se pra ele tu fez campanha, então você carrega a culpa. Do sufoco nos hospitais, massacres rurais, não me peça pra cantar flores se tu ri da nossa luta, quem lucra com a nossa dor enquanto a impotência nos assombra. Eu também queria falar de amor, se não fossem os hematomas da alma. E eu tô com a cama do Hilo, revolta é pouca. Pra quem não entendeu ainda que hip hop são 5 elementos, o embrião do movimento não cagava pela boca. Marcelino Freire tinha razão. A paz é branca e eu sei. De Dandara nação, são lendários meus senseis. Eu peço bênção a quem veio antes e quem tomou tapa nos viadutos. Só não esquece que nada vale teus 10 anos de profissão se tu não olha pro futuro. E eu não vim ser só um produto. A moeda gira entre nós. A rua é palco do gueto. Vamos desatar os nós. Agora todo mundo é preso.
preto, quem levou chibatada não foi a peruca da Sônia Abrão e nem os dreads da Ana Maria Braga, até das questões raciais estão se articulando. Na infância aprendeu inglês, natação, piano, porque preto e preta falando, vocês ficam debochando, e apresentador de reality show branco hétero normativo é a palestra do ano. É aquele velho ditado, o burro abaixou a orelha, lá em 2018, quando abraçou as igrejas, mas não abraça um filho, espanca a esposa, e é nós que vai pro inferno por causa do dialeto, por colar em baile funk e ter umas tatuagens loucas. Me poupa, é poucas, os nossos estão na boca, seja ela da urna ou a de fumo, e lave bem a boca pra falar em meritocracia. O que chega primeiro na quebrada, livro ou mercadoria? Quem dera essa questão fosse mera semântica, eu escrevo com raiva. Um monstro saiu da jaula, eles querem que eu corrija a nomenclatura, te ensine como que faz pra lavar? Simples, paga a hora aula. Nós não pode errar, vocês estão sempre aprendendo, são mais ouvidos que bocas. A dica é tu falar menos, mais didático impossível. Eu sou péssimo na ilustração, eu vim pôr fogo no parquinho, e esse encontro aqui, senhoras e senhores, é o nosso isqueiro aceso para a revolução. Muito obrigado. Agradecemos a todos que nos acompanharam até esse momento. Um prazerão estarmos juntos. Multipliquem essas informações e esse conteúdo desse vídeo. Curta, comente, compartilha. Se não se inscreveu no canal, aproveita a fazer isso agora. Ativa o sininho e lembrar que o mais importante é a gente seguir essa prosa, que não fica até esse momento e segue nos comentários daqui e nos próximos encontros. Muitíssimo obrigado e até breve.